Capítulo 12. O depoimento de Alice. Presente, gritou Alice, esquecendo completamente na agitação em que estava o quanto tinha crescido nos últimos momentos. Deu um salto repentino e derrubou o banco de jurados com a barra da saia, e eles, de cabeça para baixo, caíram sobre o público e lá ficaram todos esparramados, fazendo Alice se lembrar de um aquário de peixinhos dourados que ela, sem querer, tinha deixado cair na semana anterior. Ai, por favor, me desculpem, exclamou desolada. Começou a recolhê-los o mais rápido que podia, porque ainda tinha na cabeça o acidente com os peixinhos e uma vaga lembrança de que precisava recolhê-los logo e colocá-los de volta no banco de jurados ou morreriam. O julgamento não pode continuar, disse o rei, em tom muito sério, até voltarem todos os jurados a seus lugares. Todos. Repetiu com muita ênfase, olhando severo para Alice. Ela virou para o banco de jurados e viu que, na pressa, tinha colocado o lagarto de cabeça para baixo, e o pobrezinho dava pena agitando o rabo sem conseguir se mover. Alice o desvirou, dizendo a si mesma: não vai fazer muita diferença. A contribuição que ele pode dar ao julgamento será a mesma, com a cabeça para baixo ou para cima. Assim que os jurados se recuperaram um pouco do choque de terem sido derrubados e recolheram as lousas e os pedaços de giz, voltaram a trabalhar ativamente no registro do acidente. Todos, com exceção do lagarto, que parecia exausto demais para fazer qualquer coisa, além de ficar sentado de boca aberta, olhando o teto da sala do tribunal. O que você sabe sobre esse caso? Perguntou o rei a Alice. Nada. Nada de nada? Nada mesmo, respondeu Alice. Isso é muito importante, disse o rei, virando-se para o júri. Eles começavam a escrever isso em suas lousas quando o coelho branco interrompeu. Desimportante é o que Vossa Majestade quer dizer, é claro. Falou de modo muito respeitoso, mas franzindo as sobrancelhas e fazendo sinais ao rei enquanto falava. Desimportante, é claro, foi o que eu disse. E o rei continuou dizendo baixinho para si mesmo, com quem experimenta qual palavra soa melhor. Importante, desimportante, importante, desimportante. Alguns jurados anotaram importante, outros desimportante. Alice podia ver isso bem, enxergava por cima de todas as luzes. Isso não faz a menor diferença, ela pensou. Nesse momento, o rei, que estivera ocupado escrevendo alguma coisa, gritou: silêncio! E leu o seguinte: regra 42. Todas as pessoas com mais de 1 quilômetro de altura devem se retirar da sala do tribunal. Todos olharam para Alice. Eu não tenho 1 quilômetro de altura, disse Alice. Tem sim, disse o rei. Tem quase 2 quilômetros, disse a rainha. Bem, eu não vou sair daqui de jeito nenhum, disse Alice. Além disso, essa regra não existia, você acaba de inventá-la. É a regra mais antiga do livro, disse o rei. Então teria que ser a número 1, disse Alice. O rei ficou pálido e imediatamente fechou o livro. Digam qual o veredicto, ordenou o rei ao júri com voz trêmula. Permita-me, majestade, há ainda outros depoimentos a serem prestados, disse o coelho branco, saltando apressado. Esse papel acaba de ser encontrado. O que há nele? Perguntou o rei. Ainda não abri, disse o coelho branco, mas parece ser uma carta escrita pelo prisioneiro a alguém. Deve ser, a menos que tenha sido escrita a ninguém, disse o rei, o que não é algo raro, como sabem. A quem está endereçada? Perguntou um dos jurados. Não está endereçada a ninguém, disse o coelho branco. Na verdade, não há nada escrito do lado de fora. Abriu a carta enquanto falava e acrescentou. Não é uma carta, são versos. A letra é do prisioneiro? Perguntou outro jurado. Não, não é, disse o coelho branco. Isso é o mais esquisito. O júri ficou intrigado. Ele deve ter imitado a letra de outra pessoa, disse o rei. O júri ficou animado. Por favor, majestade, disse o valete, eu não escrevi coisa alguma a ninguém. Ninguém poderá provar que escrevi. Não há assinatura. Se você não assinou, disse o rei, isso só torna as coisas piores. Você tinha uma má intenção ou teria assinado o seu nome, como faz um homem honesto.
Houve um aplauso geral. Era a primeira coisa inteligente que o rei havia dito naquele dia. Isso prova a culpa dele, sem dúvida, disse a rainha. Portanto, cortem-a. Isso não prova coisa alguma, disse Alice. Vocês não sabem o que os versos dizem. Leia então, ordenou o rei. O coelho branco colocou os óculos. Por onde devo começar, majestade? Comece pelo começo, disse o rei. Sério. E continue até o fim. Então pare. Houve um silêncio mortal e o coelho leu os seguintes versos. Disseram que foste a ela, a ele falaste de mim. Que gosta de mim, disse ela, mas não nado tanto assim. Que não fui, mandou dissessem. Sabemos que é bem verdade. Se nesse assunto insistissem, para ti não seria tarde? Uma a ela, duas a ele. Tu nos deste 3 ou mais. A ti voltaram, são dele, minhas já foram, aliás. Se a mim, a ela, má sorte, julgarem participantes, espero deixes livres do jeito que foram antes. O que entendo aconteceu, antes de ela ter ataques, é que algo se intrometeu entre nós, ela e o que sabes. Bom, que ele não sabia nunca quem ela queria mais. Entre nós será um segredo, não contaremos jamais. Essa é a prova mais importante apresentada até agora, disse o rei, esfregando as mãos. Agora os jurados podem... Se algum deles conseguir explicar o que dizem os versos, Alice tinha crescido tanto nos últimos minutos que não tinha o menor medo de interromper o rei. Eu vou lhe dar uma moedinha. Não vejo um pingo de sentido nesses versos. Os jurados escreveram nas lousas. Ela não vê um pingo de sentido nos versos, mas nenhum tentou explicá-los. Se não tem sentido, disse o rei, isso nos livra de uma trabalheira enorme, porque não vamos precisar encontrar nenhum. Mesmo assim, eu não sei. Colocou o papel sobre os joelhos e ficou olhando para os versos com um olho só. Parece que veja algum sentido neles, afinal. Mas não nado tanto assim? Você não sabe nadar, sabe? Perguntou, virando-se para o valete. O valete balançou a cabeça com tristeza. Eu pareço alguém que sabe nadar? Certamente não, já que era feito de papel. Tudo certo até aqui, disse o rei e continuou murmurando alguns versos para si. Sabemos que é bem verdade. E isso deve ter algo a ver com o júri, naturalmente. Disseram que foste a ela, ela deve ser a rainha. Para ti não seria tarde? Bem, realmente, uma a ela, duas a ele. Isso deve ser o que ele fez com as tortas, sabe? Mas continua, disse Alice, e diz, a ti voltaram. Ora, e lá estão elas, disse o rei triunfante, apontando para as tortas sobre a mesa. Nada pode ser mais claro do que isso. E continuou a interpretar os versos. Antes de ela ter ataques, você nunca teve ataques, não é, querida? Perguntou a rainha. Nunca! Respondeu ela, furiosa, atirando um tinteiro no lagarto enquanto falava. O infeliz lagartinho Bill tinha desistido de escrever com o dedo quando descobriu que ele não deixava marca, mas agora voltava a escrever aproveitando a tinta que escorria de sua cara molhada. Então os versos não lhe atacam, disse o rei, olhando a todos com um sorriso. Mas o silêncio era mortal. É um trocadilho, um jogo de palavras, disse o rei em tom irritado. Então todo mundo riu. Que o júri deu o veredito, disse o rei pela 20ª vez naquele dia. Não, não, disse a rainha. Primeiro a sentença, depois o veredito. Mas que coisa mais absurda, disse Alice em voz alta. Como a sentença pode vir primeiro? Controle a língua, gritou a rainha, roxa de raiva. Não controlo. Cortem a cabeça dela, berrou a rainha, mas ninguém se moveu. Quem liga para vocês, disse Alice, e ela já tinha voltado a seu tamanho normal. Vocês não passam de cartas de baralho? Nesse momento, o pacote todo voou pelos ares e caiu então sobre ela. Alice deu um grito, com um pouco de raiva, um pouco de medo, e tentou bater nas cartas. Descobriu então que estava sentada na margem do rio com a cabeça no colo da irmã, que carinhosamente afastava do rosto dela folhas secas caídas das árvores. Acorde, Alice querida, você dormiu muito. Eu tive um sonho muito estranho, disse Alice, e contou ao irmão que conseguia se lembrar de todas essas aventuras que você acabou de ler. Quando terminou, a irmã a beijou e disse,
Foi um sonho curioso, querida, sem dúvida, mas agora é hora do chá. Corra que está ficando tarde. Alice saiu correndo, pensando que seu sonho tinha sido mesmo uma maravilha. Mas a irmã continuou sentada lá, cabeça apoiada na mão, vendo o sol se pôr e pensando na pequena Alice e em suas aventuras no País das Maravilhas. Até ela também começara a sonhar. Foi assim seu sonho. Primeiro via a pequena Alice, uma vez mais suas mãozinhas seguravam o joelho e seus olhos vivos e brilhantes fixavam os da irmã. Podia ouvir os tons da voz de Alice e ver que aquele jeito só dela de jogar a cabeça para trás para afastar os cabelos que caíam em seus olhos. E enquanto a ouvia, ou parecia ouvir, tudo que estava ao redor dela ganhou vida, com a presença das estranhas criaturas do sonho da irmã menor. A grama crescida farfalhou quando os pés apressados do coelho branco passaram sobre ela. O rato assustado agitava a água da lagoa ali perto, ouvia ruídos das xícaras da lebre de março e de seus amigos na interminável hora do chá, e a estridente voz da rainha condenando à morte os infelizes convidados. Uma vez mais, o porquinho espirrava no colo da duquesa, enquanto pratos e travessas se espatifavam ao redor. Uma vez mais, o guincho do grifo, o rangido do giz do lagarto, os gritinhos abafados dos porquinhos da Índia enchiam o ar misturados aos soluços distantes da falsa tartaruga triste. Então, sentada, olhos fechados, ela de certo modo acreditou no País das Maravilhas, mesmo sabendo que bastaria abrir os olhos para voltar à realidade sem graça. A grama seria movida pela ação do vento, a ondulação da água seria efeito do balanço dos bambus, o tilintar das xícaras seriam apenas o som dos sinos das ovelhas e os gritos da rainha apenas a voz do pastorzinho. Os espirros do filhote, o guincho do grifo e todos os ruídos estranhos teriam se transformado, ela sabia, na mistura dos sons da fazenda, em atividade, e o distante mugido do gado iria substituir os soluços da falsa tartaruga. Por fim, ela começou a pensar que sua irmãzinha iria se transformar em uma mulher adulta, que guardaria nos anos mais maduros o coração simples e amoroso de sua infância. Ela iria reunir em torno de si outras crianças e faria com que seus olhos brilhassem curiosos com muitas histórias fantásticas. Talvez com esse mesmo sonho sobre o País das Maravilhas que teve anos atrás, ela sentiria com eles as mesmas tristezas e teria prazer com suas alegrias simples, lembrando a própria infância e os dias felizes de verão.